Pense numa pessoa que começou a vida com absolutamente nada, tão pouco que a fome era, sabe, uma coisa do dia a dia. Agora imagine pegar essa luta toda e transformar numa vida inteira dedicada a ajudar os outros. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história incrível de Luiz Carlos Morente, um cara que mostrou na prática o que significa ter um propósito. E no centro de tudo, de toda a história dele, está essa frase aqui, que ele mesmo escreveu. Isso aqui é muito mais que palavras, né? Foi tipo a bússola que guiou cada decisão, cada passo da vida dele. Nossa única missão nesta terra é ser útil. Simples, direto, mas com uma força absurda. Então, a grande pergunta que fica é essa. Como é que alguém que saiu de uma pobreza tão extrema conseguiu viver essa missão de ser útil de forma tão completa? É isso que a gente vai entender agora. O começo da história do Morente não é nada fácil. A gente está falando das ruas, de desafios que, felizmente, a maioria de nós nunca vai nem imaginar. Uma infância que não foi de brincadeira, mas sim de uma luta constante para literalmente sobreviver. Essa linha do tempo aqui já dá uma ideia da dureza que foi. Com 5 anos de idade. 5, uma idade em que a gente está descobrindo o mundo brincando. Ele já estava na rua, catando papel para ajudar a família a ter o que comer. É muito pesado pensar nisso. E não era só a fome, sabe? A pobreza vinha junto com a exclusão. Nas palavras dele mesmo, ele se sentia renegado, excluído das oportunidades. Era como se existisse um muro invisível separando ele de qualquer chance de um futuro melhor. A fome era uma realidade brutal e constante. Chegou a um ponto, e isso é muito forte que ele conta na autobiografia dele, de ter que comer terra para enganar a dor no estômago. É uma imagem que mostra o nível de desespero que eles viviam. Ele descrevia a própria infância como uma série de peripécias para sobreviver. Quer dizer, cada dia era uma correria, uma nova batalha, uma nova invenção para conseguir o mínimo para se manter vivo. E aqui a gente consegue colocar um rosto nessa história. Essa foto, uma das pouquíssimas da infância dele, é uma janelinha para a gente ver o começo de tudo isso. Mas aí, no meio de tanta dificuldade, uma luzinha apareceu no fim do túnel. Um encontro que, sem ele saber, ia mudar completamente o destino dele. E essa virada de chave tem nome: Projeto Rondon. Para quem não conhece, era um programa sensacional do governo que levava estudantes de faculdade para trabalhar em comunidades carentes. Foi ali que o futuro dele começou a ser desenhado. Ele mesmo fala que o projeto foi um verdadeiro divisor de águas na vida dele. E o Projeto Rondon não trouxe só uma carreira, não. Trouxe também o amor. Foi lá que ele conheceu a Maria Aparecida, que viria a ser sua esposa. E olha que legal, ela conta que desde o começo já via nele essa pessoa cordial e solidária, um parceiro para a vida toda. A partir daquele momento, aquela missão de ser útil virou o grande motor da vida dele. Ele pegou toda a experiência da dificuldade e transformou em combustível para construir uma carreira impressionante, sempre servindo aos outros. E a carreira dele foi uma verdadeira escada no serviço público. Começou como professor, depois foi extensionista rural, ajudando o pessoal do campo, e foi subindo para cargos de coordenação e assessoria, tanto no município quanto no Estado, sempre focado em desenvolver e apoiar. Mas o legado dele não está nos nomes dos cargos, e sim no impacto real do que ele fez. Pensa só, ele coordenou um projeto que levou a internet para áreas remotas do Pantanal. Transformou a captação de recursos de uma cidade no exemplo para o Brasil inteiro e ainda por cima revolucionou o turismo no estado. Coisas que de facto mudam a vida das pessoas. E se a gente precisar de um número para ter noção do impacto, se liga nesse aqui. As iniciativas que ele criou trouxeram um aumento de 400 milhões de reais em novos recursos para o estado. É um legado financeiro e social gigantesco. É claro que um trabalho desse nível não passa batido. O próprio governador do estado, Eduardo Riedel, fez questão de reconhecer a expertise e o talento dele. Isso mostra o nível de respeito que ele alcançou. Mas a vida dele não era só trabalho, não. Aquela missão de ser útil e de viver intensamente se espalhava para tudo, inclusive para a paixão dele de explorar o mundo e, claro, para o amor pela família.
Aquele menino que comeu terra para sobreviver se tornou um homem que conheceu o mundo. Ele foi literalmente até o fim do mundo em Ushuaia, explorou Machu Picchu e o mais incrível, ele fez questão de conhecer cada cantinho do nosso país, visitando todas as 27 capitais. No final das contas, o que realmente fica é o legado. E essa frase da filha dele, a Diva Carla, resume tudo perfeitamente. Não se trata só das conquistas profissionais, mas de como a vida foi vivida, com intensidade, com ética, com empatia e, acima de tudo, com muita paixão. A história de Luiz Carlos Morente é um baita lembrete, né? De que o nosso ponto de partida não define o nosso destino, mas sim o propósito que a gente escolhe ter. Ele encontrou o dele em ser útil. E agora, a pergunta fica no ar pra gente. Qual é a nossa missão? Como é que a gente pode, cada um do seu jeito, deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou? Fica aí a reflexão.